Graça e paz. Depois de muito tempo, eu estou aqui novamente, mas assim, é depois de muito tempo mesmo. A última vez que eu preguei foi em junho de 2023. Loucura, né? Não parece faz tanto tempo assim, mas vai fazer mais de 2 anos já. E acredito que a maioria já saiba, mas para quem chegou recentemente, eu e minha família a gente ficou fora por um ano, então parte desse tempo está mais do que justificado, né? Mas eu estava com saudade de estar aqui. Já faz 9 meses que a gente está de volta e eu não tinha pregado ainda. E não, assim, eu estava com saudade de estar aqui não porque eu acho que eu tenho algo de relevante para falar para vocês, mas é porque, sinceramente, eu creio que Deus me chamou para isso. Faz parte da minha vocação. Mas a vocação não é algo que a gente simplesmente, a qualquer hora que a gente quiser, a gente vai e coloca isso em prática. A vocação é um exercício que no dia a dia a gente se debruça nisso. A gente... Tá dando reflexo aqui, gente. A gente se debruça, a gente se exercita buscando melhorar. A gente busca se aperfeiçoar. E quando a gente fica muito tempo sem fazer isso, a gente se sente meio enferrujado, né? Meio perdido, sem saber o que fazer direito. E era assim que eu estava me sentindo, morrendo de vontade de voltar, mas sem saber direito como e quando voltar. Até que duas coisas aconteceram. O Cris saiu de férias e o Lucas, num belo domingo, no fim do culto, me puxou de canto e falou: "Mano, você tem que voltar a pregar." E aí eu só respondi: "Eu sei, eu vou." E aqui estou, e calhou de ser nesse texto de Jeremias 36. A gente deu um título dele que é Lidando com a Palavra de Deus. Não que eu não tenha lidado com a Palavra de Deus nesse tempo todo, claro que não. Mas o exercício da gente se debruçar num texto, de aprofundar nele e expor ele para a igreja, pensar como a gente vai expor, isso fazia tempo que eu não lidava. E ler esse texto me encorajou muito a voltar a ter essa prática, a me exercitar nisso. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente não precisa fazer isso só quando a gente vai pregar. A gente pode se debruçar sobre a palavra todos os dias, a qualquer momento. A gente não só pode, como a gente deve e a gente precisa. E eu espero de coração que esse texto desafie a vida de vocês do mesmo jeito que desafiou a mim. E usando o mesmo termo que o Cris usou quando ele falou sobre oração algumas semanas atrás, que nessa manhã Deus possa reavivar a nossa vida devocional. Amém? E antes da gente ir para o texto, de fato, Jeremias 36, eu quero só pontuar algumas coisas sobre o contexto que esse texto está, que esse capítulo está. Jeremias, ele não é um livro com uma narrativa cronológica, sequencial. Por exemplo, no capítulo 34, começa dizendo: "Vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga, assim diz o Senhor." E aqui no capítulo 36 começa dizendo: "No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias." Zedequias, no capítulo 34, foi rei depois de Jeoaquim, capítulo 36. Ou seja, a gente não pode ler esses capítulos como se fosse uma história sequencial. É importante a gente relembrar onde que esse capítulo 36 se situa nessa história toda, nessa narrativa, e tem algo que ajuda a gente bastante. Lá no capítulo 25, o texto começa dizendo: "A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano do rei Jeoaquim." O 4º ano do reinado de Joaquim, que é o mesmo rei e o mesmo ano que está situado aqui no capítulo 36. Ou seja, a história se situa lá no capítulo 25. E a gente vai rapidamente lembrar o que aconteceu lá. É nesse capítulo 25 que Jeremias, depois de mais de 20 anos profetizando, sendo ignorado pelo povo, mais uma vez ele denuncia o pecado do povo, denuncia a constante desobediência do povo, a rebeldia, a dureza de coração deles. E também é nesse contexto que ele anuncia o castigo que eles iam sofrer por causa da rebeldia deles contra Deus, que eles passariam 70 anos no exílio da Babilônia. 70 anos. Enquanto alguns outros profetas tentavam amenizar, falando que ia passar rápido,
Jeremias vem com essa bomba e fala, são 70 anos. Ou seja, eles estão num contexto de tensão política muito grande e de declínio espiritual. É praticamente o ápice da crise pré-exílica que eles estavam vivendo ali. Babilônia não tinha chegado e destruído tudo ainda, mas estava a ponto de chegar. E o capítulo 36 traz para a gente um pouco mais de detalhe do que estava acontecendo naqueles dias, inclusive mostrando, justificando e exemplificando a infidelidade do povo de Deus. E já dando um spoiler do que a gente vai ver nesse processo, a gente vai refletir sobre obediência, confronto, rejeição à palavra de Deus e também como a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos lá, está todo mundo situado agora? Vamos ler o texto de Jeremias 36, é um texto grande, eu vou ler na NVI, então eu vou lendo por partes, aí a gente vai conversando no meio deles. Tá? Primeiro eu vou do 1 ao 8. Jeremias 36, do 1 ao 8. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque, estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu lhe ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. Esse primeiro ponto dos versículos 1 a 8 eu chamei aqui, que é chamados a obedecer corajosamente. Nesse contexto de tensão política e declínio espiritual que a gente comentou antes, Jeremias ele é chamado a falar novamente. Já eram mais de 20 anos falando, denunciando o pecado do povo, alertando para as consequências e nenhuma mudança real era percebida. Mas Deus resolve dar mais uma chance ao povo. Mais uma vez ele chama Jeremias, agora não para falar, mas agora para escrever. Ele deveria escrever tudo num rolo, o que Deus havia lhe falado nos últimos 20 anos. Eu fico pensando na memória de Jeremias, né, para lembrar de tudo e escrever tudo ali. Mas certamente ele teve uma inspiração divina para trazer à sua memória tudo o que ele precisava escrever. E Deus deixa claro qual era esse objetivo, trazer o povo ao arrependimento. Fica implícito aqui que não era para Jeremias apenas escrever, mas ele deveria compartilhar isso com o povo. E eu queria destacar algumas coisas nesse processo de escrita e de proclamação da palavra de Deus. Jeremias não poderia fazer isso sozinho. Primeiro, porque escrever num rolo, naquela época, era um material que poderia ser de couro, poderia ser um pergaminho de papel mesmo, não era uma tarefa comum que qualquer um fazia. Tinham pessoas especializadas em fazer isso, que eram os escribas. E é aí que Baruque entra na história. Jeremias ele chama Baruque e ditando tudo para ele, Baruque vai escrevendo tudo que Jeremias estava falando, e o que Jeremias falava eram palavras que tinham vindo do Senhor. Segundo, porque Jeremias estava preso. Ele não poderia fazer isso sozinho. A gente não sabe se ele estava, o que isso significa, se ele estava realmente preso numa prisão, ou se ele simplesmente estava escondido e não tinha liberdade mais para andar livremente na rua e fazer o que ele quisesse de forma segura. O mais provável é essa segunda opção. Mas o fato é que Jeremias não poderia ir ao templo do Senhor e ler as palavras que estavam no rolo. E para isso ele precisava da ajuda de Baruque. Esse fato reforça a tensão política que eles estavam vivendo ali, mostra a perseguição que Jeremias sofria por simplesmente expor as palavras de Deus denunciando o pecado do povo. E eu fico pensando como que Baruque recebeu esse chamado de Jeremias.
Jeremias estava preso, sendo perseguido, e ele pede para Baruque: Baruque, seguinte, sabe todas aquelas coisas que eu fiz e que estão levando a que eu seja perseguido agora, que eu seja preso aqui agora? Então, eu quero que você vá e faça exatamente a mesma coisa que eu fazia. Que você vá e fale as mesmas coisas que eu falava. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, confia. E Baruque confiou. No versículo 8 diz que Baruque fez exatamente tudo que Jeremias tinha pedido para ele fazer. E ele leu as palavras do Senhor. Baruque foi lá e fez. Ele ficou provavelmente horas e horas ouvindo Jeremias ditando as palavras. Palavra por palavra ele foi e escreveu tudo. E depois, corajosamente, ele foi lá no templo do Senhor e leu tudo para o povo que ali se encontrava. Que cara corajoso, que homem. Ele recebeu um chamado, foi lá e fez. Eu não vou dizer que ele fez isso sem temer a morte, sem temer talvez a destruição da sua reputação, sem temer a perda da sua liberdade. Até a morte ele pode ter temido ali, mas isso não o impediu. Baruque considerou que a ordem que veio de Deus, que foi para Jeremias e que depois se estendeu a ele, era mais importante do que a sua reputação, era mais importante do que a sua própria liberdade, era mais importante do que a sua própria vida. E isso não é retórica não, gente, não é algo para deixar a história mais dramática, para a gente ficar emocionado. Um perigo era real mesmo. Mais para frente a gente vai ver que depois que Baruque fez isso, os líderes religiosos mandaram ele se esconder. E depois que o rei ouviu isso tudo, o rei mandou prender ele. Então o perigo era real. E mesmo assim ele foi lá e fez. Deus o chamou a obedecer e ele obedeceu corajosamente. Jeremias também obedeceu e foi corajoso. Por mais que ele não tenha ido ao templo, era o nome dele que estava na reta. Mais para frente a gente vai ver também que chegam a perguntar para Baruque: quem te mandou fazer isso? E ele falou: foi Jeremias. E mais para frente a gente vai ver também que o rei mandou prender Jeremias também. Ou seja, o nome dele estava na reta. E mesmo assim ele obedeceu. E tem algumas coisas que a gente pode aprender nessa primeira parte do texto. A primeira é que a fidelidade a Deus exige coragem, especialmente quando a sua palavra é impopular. E muitas vezes ela é. E a segunda é que Deus nos chama à obediência, mesmo quando o custo é alto. Para finalizar esse primeiro ponto, eu só queria fazer uma menção honrosa à amizade de Jeremias e Baruque. É claro que, em última instância, o que Baruque fez foi em obediência a Deus. Mas é importante a gente lembrar que a ordem de Deus foi para Jeremias. E que Baruque foi enviado por Jeremias para fazer isso no lugar dele. A gente vê uma relação de confiança que eles têm também quando, naquele episódio que o Celo pregou sobre a compra do terreno da propriedade em Anatote. Depois que Jeremias ele compra, assina e sela a escritura, ele dá isso para Baruque, confiando que ele ia guardar de forma segura. A obediência a Deus, muitas vezes, ela tem um custo alto, sim, mas ele nunca exige que a gente passe por isso sozinho. Amizades piedosas fortalecem a gente para a missão. A gente não precisa enfrentar sozinho os chamados que Deus tem para nós. Amém? Vamos para o segundo ponto. Eu queria fazer só uma ponte, retomando o objetivo pelo qual Deus pediu para que Jeremias e Baruque fizessem isso. Vocês lembram qual era o objetivo? No versículo 3 fala que talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das graças que planeja fazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoo a iniquidade e o pecado deles. Por mais que a mensagem seja de juízo, o desejo de Deus é que eles se arrependam. É interessante notar que esse mesmo desejo que era de Deus, ele se transfere para Jeremias e para Baruque. Quando Jeremias dá a ordem para Baruque, Jeremias fala a mesma coisa. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta. Deus quer que eles se arrependam e é isso que Jeremias e Baruque também querem. Às vezes a gente sabe que Deus quer que as pessoas se arrependam, mas quando a gente está agindo, não é a mesma coisa que a gente quer. A gente só quer
despejar ódio, despejar condenação. Mas aqui a gente vê esse desejo de Deus influenciando também Jeremias e Baruque. Deus quer que todos se arrependam, mas não há arrependimento sem confronto. E é isso que a gente vai ver agora nos versículos 9 e 10. O versículo 8 termina dizendo que Baruque fez exatamente o que Jeremias tinha pedido. E agora no versículo 9 e 10 a gente vai ver um pouquinho de como isso aconteceu. Vamos lá ler o 9. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém, para todo o povo que vinha da cidade de Judá e de Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta do novo templo. Na porta nova do templo. E esse ponto 2, confrontados pela palavra, nos versículos 9 e 10. Ele é bem curtinho esse trecho e eu vou tentar ser mais breve aqui também, mas não significa que seja menos importante. Eu quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro é o contexto de jejum coletivo que o povo se encontrava. Isso é mais um indício da tensão política que eles viviam. Tinham certas ocasiões naquela época que o rei proclamava esse jejum coletivo, convocando todo o povo para se reunir e clamar a Deus por uma causa específica. E aqui, diante do cerco se fechando e da iminente invasão do exército babilônico, é muito provável que eles estavam ali reunidos para clamar a Deus livramento dessa situação. Independentemente do motivo, o fato é que isso significava que todo o povo de Deus estava ali reunido para fazer isso, todo. Segundo, é o local onde Baruque se posicionou para ler as palavras de Deus. Não é à toa que tem essa descrição detalhada de onde ele estava. Fala que ele leu no templo, da sala de Gemarias. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. É praticamente consenso entre os teólogos e comentários bíblicos que Baruque escolheu ali um posicionamento estratégico para que ele pudesse ser ouvido por todos que estavam ali. É importante que todos ouvissem o que ele tinha a dizer. E ninguém estava acima do chamado que Deus estava fazendo ao arrependimento. Ninguém. E isso nos leva ao terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nos versículos 9 e 10. Vocês não acham curioso que o povo estava ali reunido para jejuar, para clamar a Deus, e mesmo assim, Deus vem com palavras de juízo, convocando ao arrependimento? Tem algum sinal de espiritualidade mais saudável, avivada, maior do que alguém que jejua? Como assim, Deus? Deve ter uma coisa errada aí. E realmente tem, mas não é com Deus. E eu quero fazer aqui um exercício com vocês. Eu vou ler uma oração e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa oração. Oração de adoração, louvor e gratidão. Senhor nosso Deus, Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu que és eterno, soberano e imutável, reinas com justiça e misericórdia sobre tudo o que criaste. Adoramos-te por quem Tu és, Deus triuno, santo e glorioso. Louvamos-te pela Tua sabedoria infinita, pela Tua fidelidade constante e pela graça revelada em Cristo Jesus, nosso Redentor. Fomos alcançados não por mérito nosso, mas por Teu amor soberano e Tua obra perfeita na cruz. Agradecemos ao Pai por cada bênção, pela salvação, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado diário e pela presença viva do Teu Espírito Santo em nós. Tudo que temos vem de Ti e a Ti devolvemos nossa gratidão. Recebe nossa adoração, Senhor. Que nossas vidas sejam testemunho do Teu poder e da Tua graça, que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Linda, né, essa oração? E agora eu quero que vocês me digam qual foi o famoso teólogo que escreveu essa oração. Alguém arrisca? Eu vou dar os créditos aqui agora ao John Piper. Não por ele ter escrito a oração, mas por esse exercício que ele propôs,
e um vídeo dele viralizou algumas semanas atrás sobre isso. E se você viu esse vídeo, você já deve desconfiar que quem escreveu o famoso teólogo que escreveu essa oração foi o ChatGPT. E essa linda oração foi escrita por uma inteligência artificial, por uma máquina. E o que isso tem a ver com o povo jejuando e mesmo assim Deus os confrontando? O ponto é que palavras bonitas, uma linda oração, até uma máquina faz. Sabe o que isso significa? Nada. É uma máquina que usa um código de programação para gerar palavras bonitas, mas não tem significado, não tem vida, não tem coração. E esse era o problema do povo de Deus, que estava reunido para jejuar. O que eles faziam ali era vazio de qualquer significado. Eles estavam ali cumprindo com as suas obrigações, mas o coração deles não estava ali. Era como se Deus dissesse de novo o que ele já tinha falado em Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, mesmo que eles estivessem ali reunidos para jejuar e clamar pelo socorro de Deus, era necessário que eles fossem confrontados pela palavra, se arrependessem e convertessem seus corações a Deus. O jejum sem transformação era apenas um ritual. Deus quer um arrependimento real, não uma aparência de piedade. E é possível, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês estejam aqui hoje dessa mesma maneira. Talvez você esteja aqui apenas cumprindo com as suas obrigações. Talvez você esteja apenas fazendo algo rotineiro que você está acostumado a fazer todo domingo. É possível que você seja ativo no ministério, que você cante músicas lindas, ore palavras bonitas, que você esteja me ouvindo aqui agora, nesse momento, mas o seu coração esteja longe de Deus, ao mesmo tempo. Deus não se impressiona com os nossos feitos. Deus olha direto no nosso coração. E Ele sabe se nós precisamos ou não de confronto e arrependimento. Deus não espera performance de nós. Deus espera um coração rendido. E fica aqui o alerta, não ache que por você estar aqui hoje, que está tudo bem então. Venha, esteja aqui, mas só isso não basta. Não deixe que isso te iluda a ponto de você viver uma relação fria, superficial e distante de Deus. Coloque-se em oração diante de Deus nessa manhã, amém? E para encerrar essa parte, eu gostaria de citar algo que um grande amigo meu disse na semana passada na sua igreja. Ele, inclusive, está aqui hoje. Ele disse que se o seu Deus passa muito tempo sem te confrontar, talvez esse seu Deus seja só uma versão idealizada de você mesmo. Se o seu Deus passa muito tempo sem te confrontar, talvez esse seu Deus seja só uma versão idealizada de você mesmo. É impossível se relacionar com Deus vivo e verdadeiro, e não ser profundamente confrontado por Ele. Mas como que Ele faz isso? Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através da Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração. O Cris falou isso aqui semana passada, eu acho. Leia a Bíblia e faça oração. Para quem cresceu na igreja está cansado de ouvir isso, está cansado de saber disso. Deus nos confronta através da sua palavra. E a gente precisa responder em oração. E com as nossas atitudes. E falando em resposta, a gente vai agora para o terceiro ponto, que é responder na palavra. Vamos seguir lá no texto, nos versículos 11 ao 26 agora. Vocês lembram o que estava acontecendo, né? Baruque tinha lido tudo que estava no rolo, e Jeremias tinha ditado para ele, que tinha vindo da parte de Deus, e ele leu para todo o povo reunido ali. E aí nos versículos 11 ao 20, eu coloquei 26, mas é só o 20. A gente vai ver um pouco como esses líderes reagiram a isso, tá? Versículo 11. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário do Palácio Real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes.
Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram, por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: Sente-se e leia para nós. Então Baruque leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou para você? Sim. Baruque respondeu: Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: Vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. E aí, o que vocês acham dessa reação dos líderes religiosos? Vocês acham que foi boa? Foi ruim? Foi mais ou menos? Eu já mudei de opinião algumas vezes sobre essa postura deles. Primeiro eu li e pensei, pô, legal. Eles entenderam a gravidade da situação e viram que era algo sério e que merecia a atenção deles e do rei e levaram isso para frente. Mas depois, lendo os comentários, refletindo sobre essa atitude deles, eu percebi que, na verdade, eles nada mais, nada menos agiram baseados no medo. No versículo 16 mostra que, quando eles ouviram tudo o que Baruque leu, eles se entreolharam com medo. Então, mesmo que a princípio a gente julgue que eles fizeram a coisa certa, e até tiveram certo temor em relação ao que eles tinham ouvido, no fim das contas eles não demonstraram nenhum sinal de arrependimento. Ou seja, é possível também que, ao ouvir a palavra de Deus, a gente tenha certa compreensão do que está sendo dito. É possível que a gente tema e até tome algumas atitudes corretas. Mas se isso tudo não é fruto de um verdadeiro arrependimento, também de nada vale. A nossa relação com Deus não pode ser baseada no medo. E pensando nisso, eu lembrei de uma história de um episódio da minha vida, uma conversa que eu tive com um amigo meu há 20 anos atrás. Pra vocês terem ideia como ela foi marcante para mim, eu lembro até hoje. A gente estava no acampamento, trabalhando, literalmente pendurando panos nas paredes de um salão para decorar para uma festa que ia acontecer mais tarde. E eu era um adolescente recém-convertido, doido para conversar sobre as polêmicas teológicas. E a gente estava falando sobre predestinação, óbvio, né? E mais especificamente sobre a certeza pessoal da salvação. E esse meu amigo, ele era mais velho, ele já tinha uma caminhada mais sólida na fé cristã, e aí ele me disse que não tinha 100% certeza da sua salvação. E aí eu olhei assim, super assustado, falei, como assim? Não tem aquele texto que diz que o Espírito testifica no nosso coração que a gente é filho de Deus? E ele argumentou que ele sentia isso, ele sentia esse testemunho do Espírito Santo no coração dele, mas que muitas vezes o nosso coração é enganoso. E que ele não podia simplesmente se assegurar nisso. E aí ele falou, mas talvez eu morra e descubra que eu não era um escolhido. E ele é Deus e ele faz o que ele quiser. Aí eu perguntei, mas de que vale isso tudo então? A gente está aqui no acampamento, trabalhando e tudo mais. E aí ele retrucou, vale porque mesmo que no fim das contas eu não seja um escolhido, pelo menos eu terei vivido a minha vida toda servindo a Deus. E eu tenho convicção de que não tem nenhum jeito melhor de se viver essa vida do que assim. Eu olhei para ele e falei, tá aí, eu acho que você é um escolhido mesmo, porque para falar uma coisa dessa, só pode ser um escolhido. Mas isso que ele me falou me marcou muito, muito. Eu tenho convicção da minha salvação, mas o ponto aqui é, você está aqui hoje simplesmente porque você tem medo de ir para o inferno? Veja bem, eu tenho medo de ir para o inferno. Mas se essa é a nossa única motivação a nos relacionarmos com Deus, tem algo errado.
se a gente não está aqui hoje por amor a Ele e pela convicção de que não há nenhum outro jeito melhor de se viver a nossa vida que não seja servindo e nos submetendo a Deus, talvez a gente ainda precise verdadeiramente se converter e se arrepender dos nossos pecados e viver uma nova vida. Uma vida com Deus baseada no medo pode até nos levar a fazer muitas coisas corretas. Mas se não há verdadeiro arrependimento e transformação de vida, de nada vale. Mas olha, pode ser pior. Os líderes religiosos levaram um rolo para o rei, né? E aí eles leram... Não, na verdade eles leram tudo para o rei. E aí vamos ver qual que foi a reação do rei. Primeiro eles foram sem o rolo e relataram tudo para o rei. E aí depois aqui no versículo 21 diz assim, do 21 ao 26. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 4 ou 3 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Sempre pode ser pior, né? Não que isso justifique ou absolva os líderes religiosos que se baseavam no medo na relação deles com Deus, mas o fato é que a atitude do rei aqui foi muito pior, muito pior. Apesar de falar que isso aconteceu no 9º mês, a gente tem que considerar o calendário daquela época como se começasse a partir do nosso mês de abril. Então era por volta de dezembro, era muito frio o inverno e o rei tinha uma casa. Eles falam apartamento aqui, é engraçado, né? Mas ele tinha uma casa de inverno. A fogueira estava acesa para aquecer o local e o restante vocês já sabem, né? Os líderes religiosos não tinham levado o rolo. Eles foram e contaram tudo para o rei, mas o rei manda buscar o rolo como se já estivesse premeditando tudo o que ele ia fazer. O rolo chega, Jeudi vai lendo e a cada 3 ou 4 colunas ele rasgava e jogava na fogueira para queimar. Essa imagem é muito forte. No versículo 24 diz que o rei e seus conselheiros não ficaram alarmados com medo e nem rasgaram suas vestes em sinal de arrependimento. E aqui a gente precisa relembrar uma situação muito semelhante que tinha acontecido mais ou menos 17 anos antes. Vamos ler rapidinho? Está em 2 Reis 22, eu vou ler só os versículos 8 a 13 e depois 23, do 1 ao 3, tá? Aqui a gente está falando sobre Josias, o rei Josias, que era pai do rei Joaquim. 2 Reis 22, do 8 ao 13 e depois 23, do 1 ao 3. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Acaim, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está sendo escrito no livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que está escrito a nosso respeito.
Agora, 2 Reis 23, do 1 ao 3. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois, o rei subiu no templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Bonito, né? Depois disso, no capítulo 23, vai contando sobre várias ações que o rei Josias tomou, evidenciando o seu arrependimento. É curioso pensar que quem levou o livro da lei para o rei Josias foi Safã. E quem levou o rolo com a palavra de Deus para o rei Jeoaquim, filho do rei Josias, foi Gemarias, filho de Safã. E a resposta de Jeoaquim não poderia ter sido mais diferente da resposta do seu pai 17 anos antes. Josias rasga as suas vestes em sinal de arrependimento. Jeoaquim rasga a palavra de Deus em sinal de arrogância. Josias convoca o povo e faz uma aliança com o Senhor, se comprometendo a seguir e obedecer os mandamentos do Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Jeoaquim ignora as palavras do Senhor e manda prender os profetas. Josias responde à leitura da palavra de Deus com humildade e reverência, e Jeoaquim responde com prepotência e deboche. Pior do que agir baseado no medo, é agir baseado na arrogância e na prepotência. E foi assim que o rei Jeoaquim agiu. Ele não só se arrependeu, como debochou e rasgou a palavra de Deus. Era como se ele achasse que destruindo a palavra de Deus, destruindo aquelas palavras, o conteúdo e o significado delas também seria apagado. Como se mandando prender Baruque e Jeremias, as profecias contra ele e contra o povo não seriam cumpridas. Como se os pecados denunciados naquelas palavras passassem a ser ignorados. Ao rasgar todo aquele rolo, ele achou que estava destruindo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não pode ser destruída. Ela permanece para sempre. E é assim que a gente vai finalizar a nossa pregação dessa manhã, no quarto e último ponto. A palavra de Deus permanece para sempre. Vamos ler no versículo 27 a 32. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras de Jeremias e ditou... Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou a Baruque, escreveu, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou, por que você escreveu nele o que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia, à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Eu amo esse final. Jeoaquim pensa que está destruindo a palavra de Deus. E como que Deus responde? Jeremias, chama Baruque, escreve tudo de novo e acrescenta mais algumas coisas aqui. E assim a palavra de Deus se preservou. Eu acho lindo pensar que esse rolo que Jeremias ditou e que Baruque escreveu, muito provavelmente grande parte dele nós temos aqui.
nas nossas próprias mãos. É maravilhoso pensar que a palavra de Deus ela foi preservada de geração em geração até chegar a nós hoje. Joaquim tentou destruir e muitos outros também tentaram depois dele. Imperadores, ditadores. Até hoje existem países que não permitem que os seus cidadãos tenham uma Bíblia. Se descobrir, eles confiscam, destroem, quando não prendem a pessoa e coisas piores. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nenhum poder humano pode destruir a palavra de Deus. Você não pode destruir a palavra de Deus. Não adianta apagar o aplicativo do seu celular que você não vai destruir. Não adianta rasgar uma página da sua Bíblia. Não adianta você ver uma palavra que você não gostou, você risca e escreve uma mais confortável em cima. Nada disso vai alterar 1 milímetro sequer da palavra de Deus. E a grande questão que fica para nós hoje é como que nós temos lidado com a palavra de Deus. Como que você tem respondido à honra e ao privilégio de ter as palavras do Deus vivo nas suas mãos hoje, completamente acessíveis. Talvez você até leia a Bíblia, viva uma vida honesta, siga os bons costumes, seja moralmente correto, venha sempre à igreja e tudo mais. Mas se nada disso tem significado, sinceridade de coração e arrependimento, seu coração está distante de Deus. E talvez você esteja vivendo baseado no medo, assim como os líderes religiosos dessa história que a gente acabou de ler. Talvez você não rasgue literalmente as folhas da sua Bíblia, jogando uma a uma na fogueira para destruir. Mas se você vive a sua vida como se a Bíblia não existisse, se a leitura bíblica não faz parte do seu dia a dia, você está vivendo com a mesma arrogância e prepotência do rei Joaquim. Se a Bíblia não faz parte do seu dia a dia, você está vivendo com a mesma arrogância e prepotência do rei Joaquim. Pense nisso, isso é muito forte. Você precisa ser confrontado. E a palavra de Deus está fazendo isso hoje. E eu não quero fazer aqui um interrogatório, ficar falando, mas você fica tantas horas vendo Netflix, tantas horas no celular e não tem tempo para ler a Bíblia. Eu não quero fazer isso, porque todo mundo aqui é adulto, cada um sabe dos seus rolês, cada um sabe da sua própria rotina, das suas dificuldades, dos seus desafios. E não sou eu que vou julgar, não vou falar o que você tem que fazer. Mas você sabe se você pode melhorar ou não. Se você pode priorizar mais ou não. E hoje Deus nos chama a um reavivamento na nossa relação com a palavra dele. Em última instância, Deus está nos convocando a um reavivamento na nossa relação com ele. Porque é assim que nós nos relacionamos com ele, através da sua palavra. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu sei dos meus desafios. E tudo que eu estou falando aqui, primeiramente eu falo para mim. Eu sei que eu preciso disso. E o texto de Jeremias 36 me desafiou a levar isso a sério. Nós precisamos priorizar isso na nossa vida. E eu quero desafiar todos vocês a tirar um tempo para refletir e orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pense como tem sido a sua vida nos últimos dias, semanas, meses e anos. Você tem priorizado a leitura da palavra de Deus no seu dia a dia? Pense de forma prática como você pode ajustar a sua rotina para que isso faça parte do seu dia a dia.
você não precisa passar por isso sozinho. E nem deve. Pense em pessoas que podem te ajudar a colocar isso em prática. Nesse momento, ore e peça a Deus coragem para obedecer. Peça um coração humilde para, quando confrontado, reconhecer o seu pecado e se arrepender. A palavra de Deus permanecerá para sempre. E ela veio ao nosso encontro nessa manhã. Como você responderá a isso? Meu desejo é que não sejamos arrogantes, nem indiferentes, mas que a gente possa ser confrontado, se arrepender e obedecer corajosamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. A gente te louva, Pai, porque é um privilégio muito grande a gente ter plena liberdade para lê-la, Pai. Obrigado pela Tua soberania, Pai, que desde o começo da história, Pai, preservou a Tua palavra até chegar em nós hoje. Obrigado, Pai, porque a gente tem acesso direto ao Senhor, Pai, através da Tua palavra. Que a gente realmente creia, Pai, que é a Tua palavra, Pai, que não são simplesmente palavras escritas por homens, mas que o Senhor os inspirou, Pai, e que o Senhor preservou, que o Senhor fez com que ela permanecesse, para que a gente pudesse ler e nos relacionar com o Senhor hoje, ó Pai. Reaviva, ó Pai, a nossa vida devocional, ó Deus, que a gente possa priorizar isso nas nossas vidas, ó Deus, que a gente possa ler a Tua palavra, ó Pai, que a gente possa orar ao Senhor, e que o Senhor nos confronte com a Tua palavra, ó Pai, não nos deixe cegos, iludidos com as nossas virtudes, ó Pai, mas que a gente possa reconhecer o nosso pecado, ó Pai, e nos arrepender, ó Deus, e sermos transformados pelo Senhor, ó Deus. Nos confronta, ó Pai, do jeito que o Senhor achar que é necessário, ó Pai. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, ó Pai. Revela para nós aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, e nos dê coragem para obedecer, ó Pai. Nos fortaleça nesse processo, ó Deus. Prepara pessoas, ó Pai, para que a gente possa caminhar juntos, ó Deus. Que a gente não passe por isso sozinho, ó Deus. E nos dê coragem também para que nesse processo em que as nossas fraquezas vão ser expostas, que a gente possa respeitar a fraqueza do outro, que a gente possa saber que o Senhor atua na nossa fraqueza, ó Pai, e nos fortalece. Que a gente realmente acredite nisso, ó Pai, que a gente realmente possa priorizar a leitura da Tua palavra, que a gente possa priorizar a nossa relação com o Senhor, a começar em mim, ó Pai, que isso seja verdadeiro, ó Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.